Sejam bem-vindos a mais uma aula de Econometria com RStudio. Na aula de hoje a gente vai dar início a uma nova sessão, que é a sessão de regressão. A gente já passou pela etapa 1, que foi programação básica, a gente passou por alguns conceitos de estatística. À medida da necessidade, a gente vai sempre passar entre uma etapa e outra, mas eu vou sempre tentar identificar para vocês, para ficar mais fácil na hora de retornar para algum conteúdo que ficou em falta. Quando eu falo de regressão, é como se a gente estivesse estudando de fato Estatística 2. Por que eu digo assim, Estatística 2? Estatística 1 seria a parte de análise exploratória de dados, que é quando eu estou tentando entender o conjunto dos meus dados, o que eu tenho lá, como eles se comportam. Então eu tenho toda aquela parte de moda, tenho média, mediana, os desvios, variância. Eu tenho todo um conjunto de medidas de modo que eu consiga visualizar esses dados e consiga fazer perguntas. Quando eu chego na parte de fazer perguntas, é quando eu chego em Estatística 2. Eu passei na parte descritiva e agora eu estou na parte de inferência. Regressão nada mais é do que um modelo que se cria para extrair desses dados que agora eu conheço informações para responder uma pergunta que talvez eu tenha. Então, quando eu falo de regressão, geralmente eu estou nessa parte em que eu já analisei ou eu tenho uma população da qual eu desejo saber alguma coisa e eu vou analisar a partir de uma amostra modos nos quais eu consiga responder essa pergunta. Então, a primeira etapa de uma regressão é fazer as perguntas certas. Eu entender naquele conjunto de dados o que eu quero responder. Depois que eu souber o que eu quero responder, eu tenho que saber como. Eu tenho que saber se eu tenho tempo, se a pesquisa vai ser custosa, se eu tenho dinheiro para isso, para quem é meu público-alvo, para quem que eu estou respondendo essa pergunta e o que esse resultado trará. Quando eu sei minha pergunta e eu sei o modo que eu vou fazer, aí é que a gente entra com a regressão em si, que é o arcabouço instrumental que eu vou utilizar para responder aquela minha dúvida. Então, dependendo da restrição, o meu modo de pesquisa ele muda. Então, cabe ao econometrista escolher aquilo que mais se adequa ao que ele quer responder. Existe tempo hábil de coleta? É muito custoso alcançar o tamanho ideal da amostra? Eu vou conseguir representar a população com o método escolhido? Em que acrescenta o resultado obtido? É vantajoso para alguém? Se eu conseguir responder todas essas perguntas e mais milhares de outras que vão surgir, mas eu conseguir responder essas perguntas, eu tenho um norte de como eu vou guiar minha pesquisa. O que a gente está fazendo é nada mais do que essas três etapas, em que eu tenho a coleta e o tratamento de dados, eu vou organizar tudo, priorizando o que eu quero responder, eu vou processar esses dados usando as ferramentas, o arcabouço matemático, estatístico, quantitativo, usando os meus modelos e eu vou analisar esse resultado. O que a gente vai fazer na aula de hoje é começar com um dos primeiros métodos para processar esses dados, um primeiro método para eu conseguir analisar essas coisas. E a gente, com sorte, vai conseguir passar por alguns. E para finalizar o curso, a gente vai tentar passar pela etapa de análise, de testar esses resultados e de mostrar para aquela pergunta que a gente respondeu a vantagem, o resultado, dizer para que aquilo vai servir. A gente agora vai passar para o primeiro modelo, que é o do MQO. E eu vou fazer isso junto com vocês no R. Aqui eu tenho um arquivo que eu fiz em File, R Notebook. E a gente vai trabalhar com esse arquivo de Excel que chama Wage 1, que é os salários 1. Ele é um arquivo que a gente pode encontrar ele
no database do Udrid. Então ele é um dos arquivos que o Udrid usa, se não me engano, na 6ª edição. Depois eu vou mostrar para vocês que existe um pacote no R no qual eu já consigo ter todos os arquivos que o Udrid usa no livro, mas dessa vez, como eu vou ensinar vocês a importar um arquivo para a gente trabalhar, então eu extraí esse arquivo e vou mostrar para vocês junto. Primeiro vamos dar uma olhada nele, como é ele no Excel. Vocês viram que eu cliquei aqui em cima, coloquei View. Ele é um arquivo que eu tenho várias informações sobre uma população, em que eu tenho salário, eu tenho educação, eu tenho experiência. No arquivo que vem junto com ele, tem a descrição para cada uma dessas variáveis. Eu tenho tanto variáveis quantitativas, quanto variáveis qualitativas. Aqui eu também tenho logaritmo para o salário. O que a gente vai tentar fazer hoje é tentar enxergar a correlação entre o salário por hora, que é essa primeira coluna, chama wage, e a educação, os anos de educação. Vamos fechar aqui e vamos importar essa planilha para esses dados para dentro do meu R, para dentro do RStudio. Tá, o que a gente vai fazer? Vocês, quando receberem, vão receber na atividade do Faça Você Mesmo, essa outra planilha aqui chamada Vendas Natal. O que eu quero é que vocês adicionem assim como a gente vai fazer com a de Wage. Então, vocês vão abrir a pasta na qual está o projeto de vocês. A pasta minha aqui está em documentos. Dentro de documentos, eu tenho o projeto Econometria com RStudio. Aí, dentro da etapa de programação que vocês criam clicando em New Folder, coloca o nome e aperta OK. Vocês vão colocar esse arquivo, essa planilha do Excel dentro da página que vai estar o seu mesmo projeto de R, o seu mesmo arquivo do R. Estou aqui com o arquivo, eu vou clicar em cima dele com o botão esquerdo e vou clicar para importar dataset. Essa etapa, ela vai carregar aqui para mim todos os dados que nem a gente viu no Excel, e eu vou conseguir determinar qual a planilha que eu quero. Aqui vocês veem que está no padrão, default. Mas se eu tivesse, por exemplo, quando mostra no Excel lá embaixo, planilha 1, planilha 2, planilha 3, planilha 4, eu consigo definir aqui qual dessas planilhas eu quero. Percebam que aqui do lado direito embaixo eu tenho o comando que seria escrito, caso eu não tivesse clicado no meu arquivo e colocado para importar o dataset, o código que eu ia escrever no meu R Notebook para fazer a mesma coisa que está acontecendo aqui. Então, eu recomendo que vocês copiem, Ctrl C, mas só cliquem aqui para importar. O que aconteceu? Ele está visualizando aqui, percebam que ele abriu uma nova aba, e ele carregou aqui no canto direito em cima essas variáveis. Eu tenho aqui várias colunas, aquelas que a gente viu, cada uma com 526 observações. Vamos aqui descer o console e vamos aqui voltar para a nosso notebook. Para iniciar, vamos colocar aqui importando os dados e vamos colar o código que a gente fez em cima. Porque pode ser que por algum outro motivo seja mais rápido eu executar esse código do que ter que clicar aqui, dizer importar, dizer qual é a planilha que eu quero e apertar para fazer isso de novo. Eu posso simplesmente executar aqui no cantinho e ele vai fazer isso de forma mais rápida. Para início, a gente nessa etapa de regressão do MQO vamos precisar de algumas livrarias. Essa library readxl é o pacote que a gente usou para importar a nossa planilha de salário. Então, uma das primeiras coisas que você vai fazer é tentar carregar
esse pacote. Como que eu sei se eu preciso instalar o pacote antes? Sempre que a gente começa uma sessão nova no R, você vai ter que carregar o pacote. Instalar, só vai preciso instalar uma vez. Mas toda vez que eu reiniciar uma nova sessão, eu preciso carregar. Para saber se está instalado, eu posso tanto escrever installed packages, como eu posso clicar aqui do lado direito embaixo em packages, e aqui eu consigo ver os que estão marcados são os que estão que eles foram instalados, e os marcados são os que estão carregados. Então, se você perceber que não tem o tidyverse ou readxl aqui na sua lista, a lista vai estar em ordem alfabética. Se você perceber que não tem, então você coloca sem o comentário, escreve install packages e coloca o tidyverse. A mesma coisa para o outro, e depois carrega as duas. Depois de carregado, ele vai ficar assim, vai aparecer o nome e vai aparecer a marcação. A gente vai clicar aqui para executar para vocês verem o que acontece. Aqui não mostrou para mim porque ele está carregado, mas suponha que eu tivesse descarregado aqui e clicado para fazer de novo, ele ele recarregou meu pacote. Ele remarca aqui, então eu sei que ele está pronto para usar. Tá, a gente carregou o pacote, a gente importou os dados. Eu já sei como são esses meus dados e eu quero fazer a regressão agora, encontrar a correlação entre salário e educação. O salário aqui é em horas e a educação é em anos. A gente vai primeiro construir essa regressão do mesmo modo que vocês fizeram na aula em que usaram o Excel. Regressão linear, simples. Vamos aqui encontrar essa correlação entre salário e educação. Primeiro a gente vai ter que extrair dessa planilha salário, a gente vai ter que extrair as variáveis. A variável dependente, que vai ser wage, e a variável independente, que vai ser educação. Se vocês conseguiram entender numa das aulas que a gente fez anteriormente, sempre que eu tenho um data frame, que nesse caso vai ser o wage, o wage 1, eu consigo acessar as colunas desse data frame usando o cifrão. Então, eu escrevo o wage 1, escrevo o cifrão e eu consigo acessar essa coluna. Estamos acessando a coluna wage dentro de wage 1, que é salário. Eu vou definir isso como a minha variável independente. Então, eu aperto o Y, coloquei que a minha variável Y vai ser essa coluna. Vamos fazer a mesma coisa para o X. Então, eu quero X, recebe wage 1, que é onde é meu pacote, onde estavam esses dados. E eu quero que ele salve em X a variável educação. Todas as 500 e tantas observações. Vamos escrever aqui embaixo Y e vamos escrever X. Então, essas duas linhas eu estou salvando essas variáveis, nessas outras duas eu estou exibindo. Vamos aqui clicar. Perceba que ele carregou e salvou em Y e X as 500 e tantas observações. Tá, a gente vai seguir, eu não vou explicar tão detalhadamente, mas eu acho que se vocês já fizeram o modo passo a passo para encontrar o beta 0 e o beta 1 no R, vocês vão entender o que a gente está fazendo. Encontrei os meus Y, as minhas observações, e separei elas em duas variáveis. Agora eu preciso tirar as médias. Então, tirando as médias, vou escrever aqui um pouco só para a gente ter noção do que está fazendo. Ctrl Alt I para clicar o chunk de código. Então, vamos fazer aqui y barra recebe a média de y, e vamos fazer x barra recebe a média de x. A média de x. Então, agora eu tenho as observações e eu tenho tanto y barra quanto x barra. Esse y barra e x barra são y médio e x médio.
percebam que ele me deu aqui os dois resultados. Isso aqui está na ordem que está escrito. Então, o de cima é y barra, o outro aqui vai ser o meu x barra. Já temos o y e o x, vamos fazer os desvios. Então, eu coloco aqui desvios. Vamos clicar assim. E eu tenho que... meu desvio, vou escrever assim, y desvio vai ser igual o meu y menos o meu y médio, que é o y barra aqui. Aí vamos fazer a mesma coisa para o x. X de desvio vai ser o meu x menos o meu x médio. Vamos botar para carregar. E x desvio. Quando a gente executar aqui, ele vai colocar a diferença entre cada uma das observações e meus pontos médios. Se vocês lembrarem como que fica o beta 1, no operador de cima eu tenho o somatório das multiplicações das diferenças entre o x menos x barra vezes y menos y barra. X menos x médio vezes y menos y médio. É o que a gente vai fazer agora. A gente vai multiplicar esses valores de desvio, e depois a gente vai somar eles. Então, se eu penso de calcular meu beta 1, então eu vou ter que o meu numerador ele vai ser os desvios, o desvio de x vezes o desvio de y desvio, só que ele vai ser o valor somado. Então, soma numerador vai ser igual o somatório de todos os valores dos desvios, soma numerador. A gente tem que fazer a mesma coisa para o denominador do beta 1. Então, denominador, eu sei que o nome não é dos melhores, mas é para vocês se situarem em que parte da equação a gente está fazendo. Denominador vai receber, a parte de baixo é o somatório daquela diferença de x menos x médio ao quadrado. Então, eu posso fazer aqui, colocar x menos x médio, que vai ser o desvio de x desvio ao quadrado. Eu uso o chapéu e o 2. Então, vamos fazer agora essa soma. Soma denominador recebe o somatório do denominador que a gente fez aqui em cima, denominador. Então, eu tenho aqui no soma numerador o somatório da multiplicação dos desvios, no caso o x menos x médio e y menos y médio, e dividido sobre a soma dos x menos x médio ao quadrado, que é basicamente a fórmula que eu preciso para o beta 1. Então, vamos executar aqui. E vamos terminar de montar a fórmula do beta 1 aqui embaixo. Então, meu beta 1 vai ser o que tem no numerador, soma numerador, dividido, vamos botar aqui uma chave, soma numerador dividido por soma denominador. Se a gente fez tudo certinho, esse é para ser o valor do coeficiente angular. Vamos calcular agora o beta 0. Beta 0, Ctrl Alt I para o novo bloco. Y é igual a beta 0 mais beta 1x.
eu faço isso aqui para lembrar, para não confundir. Então, meu beta 0 é igual... Lembrando que aqui em cima é y médio e aqui é x médio. Então, meu beta 0 é igual a meu y barra, que é meu y médio, menos beta 1 vezes x barra. Isso aqui agora eu posso apagar, porque eu estava só tentando lembrar. E quando eu executar aqui meu beta 0, vamos executar aqui o bloco, ele deu o valor do meu intercepto. Tá, eu tenho o valor do meu coeficiente angular e eu tenho o valor do meu intercepto. A gente conseguiu fazer a regressão usando os conceitos, fazendo o beta 1 sendo a covariância de x y dividido pela variância de x y. O que dá pra gente fazer agora? Eu posso tanto calcular a correlação, quanto eu posso plotar. A gente vai plotar primeiro para visualizar esses dados. Eu já tinha feito ali embaixo, vou só seguir com vocês então. Aqui, vamos apagar aqui umas linhas. Tá. Tá, vamos visualizar aqui o modelo. Então eu vou usar essa função plot, lembrando que para ver o que tem no comando de plot, basta eu selecionar como vocês viram aqui e aperto F1. Então ele normalmente carrega aqui na aba de ajuda o que eu estou precisando. Como que eu vou usar a minha função, quais são os argumentos que eu tenho que colocar. No caso da de plot, a gente vai determinar o que são os eixos. O primeiro eixo eu tenho age e no outro eixo eu tenho educação. Então ele vai fazer colocando no x e no y. Eu tenho que definir, depois desses dados, eu tenho que definir de onde eu estou tirando. Eu estou tirando desse data frame, que é o age 1. E aqui eu vou nomear cada um dos meus eixos. Então, meu eixo x vai receber salário hora, que é esse aqui, e meu eixo y e meu eixo de x vai receber anos de educação. E o nome da minha função que vai aparecer em cima vai ser função. Vamos executar aqui. Vocês acabam vendo que esse aqui seria todos esses dados, esses dois, as 500 e poucas observações em cada um, plotado aqui. Então eu tenho 5 anos de educação, só tinha uma observação. 6, 7, 8, 9, 10 anos, 11 anos, 12 anos. Percebam que ela é bem dispersa. Então a gente precisa agora colocar a nossa função de predição que a gente conseguiu quando calculou a regressão. Então eu tenho que traçar a linha de melhor ajuste que a gente encontrou usando esses dois parâmetros. A gente vai fazer isso usando essa função do R que chama abline. E para ver como usa ela, do mesmo jeito que a gente fez anteriormente, selecione e aperta F1. Vai carregar aqui do lado direito como que a gente a descrição e como a gente usa. Então, se eu quiser calcular, se eu quiser plotar uma linha no meu gráfico plot, eu tenho que os meus dois primeiros argumentos, o que chama A e o que chama B, o primeiro vai ser o intercepto e o segundo vai ser o ângulo. No caso, o meu beta 0 vai ser o intercepto, o meu beta 1 vai ser o coeficiente angular. Então, eu venho, coloco A igual, o intercepto quanto foi? Menos 0.904, vamos botar 4 casas, 94048. E o meu coeficiente angular que pro abline é o Bzinho, recebe 0.5413. Agora, se a gente executar de novo, ele deve plotar
a linha de melhor ajuste que a gente encontrou na função. Percebam que a gente fez uma regressão linear para o salário hora e os anos de educação. Mas percebam que isso não parece, assim, o modelo que a gente encontrou não parece ser suficientemente para explicar o quanto uma pessoa ganharia, porque se vocês olharem para cá, eu espero que ele receba esse valor, mas você vê que tem muitos valores distópicos. Então, baseado na função que a gente plotou na linha de ajuste, a gente já sabe que a correlação para esses dados ela não é tão alta. Ela deve ser provavelmente baixa, porque a gente tem uma quantidade muito grande de dados que está distante dessa linha. Se eu fizer isso usando um comando no R nativo para calcular a correlação, a gente consegue mostrar o que a gente já está enxergando aqui no gráfico. Então, para calcular a correlação, eu vou escrever cor, vou escrever de onde que eu quero os dados, tá? Dentro de wage 1 eu tenho a coluna wage e dentro de wage 1 eu tenho a coluna educação. Então, o que essa função está fazendo, ela está calculando a correlação do salário e da educação. Eu só tenho que dizer onde que eu encontro cada uma. Quando a gente executar, vocês vão ver que ela só dá 0,4. Então, meu coeficiente de correlação aqui, ele está muito baixo. Então, isso explica por que a gente não conseguiu encontrar uma linha de ajuste adequada para explicar o modelo. Então, vocês vão receber uma atividade para fazer em que os dados eles vão estar um pouco melhor. Mas o intuito é que vocês consigam entender como que eu carrego aqui os meus pacotes, como eu importo os meus dados, lembrando de clicar nos dados, colocar para importar, e aí depois como eu extraio uma coluna para salvar numa variável e depois disso a gente trabalhar em cima dessas variáveis para conseguir ir montando passo a passo a mesma coisa que foi feita no Excel para calcular o beta 0 e para calcular o meu beta 1. A atividade ela tem umas particularidades, mas o processo em si ele é basicamente esse. Só mais um adendo, o plot ele é uma função que ele vem junto com o R. Então, eu pedi para vocês carregarem o pacote do Tidyverse, porque na atividade que vocês vão precisar fazer com os dados das vendas de Natal, eu quero que vocês usem o ggplot 2, que está dentro do pacote do Tidyverse. Porque o plot, apesar dele ser uma função nativa, ele tem muita limitação. E a gente vai trabalhar mais a fundo o ggplot, que é um pacote bem extenso, em que eu tenho muito mais capacidade de manipulação. Atentem-se que para essa atividade, o gráfico que eu vou criar de vocês, ele vai ter mais ou menos essa cara, mas ele vai ter que ser plotado com o ggplot, porque a gente está tentando desenvolver algumas habilidades novas. Eu não tenho certeza se nas aulas anteriores eu usei todas as funções nas quais eu peço para vocês no arquivo impresso, mas vocês sempre podem fazer isso aqui para pesquisar. O comando é o F1. Na próxima aula a gente deve ver como calcular essa correlação do jeito tradicional, no passo a passo. Por hoje é só.